Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e eu vou começar a falar sobre a unidade 1, Teoria dos Erros, parte 1, Introdução a Erros Numéricos. Bom, para entender sobre erros numéricos ou erros em métodos numéricos, é preciso entender esse fluxograma que dá uma ideia boa de como é o processo. Primeira parte, você tem um problema real, né? Ou seja, por exemplo, você tem um carro de Fórmula 1 no túnel de vento, um avião voando, enfim, um problema real que você quer resolver. Com isso, você precisa levantar os dados desse problema. Ou seja, você precisa, no carro, você tem que saber as propriedades do carro, os materiais do avião, enfim, os dados, as dimensões, os dados do seu problema. Bom, com os dados, você precisa construir um modelo matemático. Por exemplo, suponha que o carro de Fórmula 1 é representado por uma equação ou por um sistema de equações, né? Então você precisa modelar matematicamente o problema. De posse do modelo matemático, você precisa escolher o método numérico adequado. Por exemplo, suponha que aquele carro de Fórmula 1 no túnel de vento ele é modelado por uma equação. Então, você tem que escolher um método numérico, por exemplo, o método da abscissão, o método de Newton-Raphson, ou seja, um método numérico apropriado. A escolha depende, nós vamos ver ao longo do curso que dependendo do problema, você pode escolher um método numérico melhor ou pior. Bom, tendo o método numérico, vocês precisam então implementá-lo computacionalmente. Até afinal, você vai fazer os cálculos computacionais. Então essa implementação ela tem que ser cuidadosa para que realmente funcione e implemente bem o método numérico escolhido. De posse da implementação, você vai ter então uma solução numérica para aquele problema. E ao invés de uma solução analítica, você terá uma solução numérica. Mas não basta ter só a solução numérica. Métodos numéricos, cálculo numérico, às vezes pode levar para problemas, resultados que não são coerentes. Então você tem que usar o seu bom senso. Não basta só calcular e o que der, deu e usar. Você precisa analisar os resultados. E caso esses resultados não sejam coerentes, você pode ter problemas no modelo matemático, no método numérico adequado ou ainda na implementação. E daí decorrem tipos de erros. Erros de modelagem, erros de aproximação, erros de resolução. Então é preciso analisar esses resultados. Só para dar um pouco de ideia da importância de cálculo numérico, ele pode ser responsável por vários catástrofes, por vários problemas. Por exemplo, nos mísseis Patriot, na Guerra do Golfo, houve um cálculo errado devido à representação numérica e várias pessoas morreram, o míssil foi lançado com falhas e gerou um problema muito grave. Outro exemplo é o foguete Ariane 5, que devido a problemas numéricos explodiu, né, causando um prejuízo de 7,5 bilhões de dólares em mais de 10 anos de desenvolvimento. E por último, a plataforma marítima Sleipner, que também devido a erros numéricos afundou, causando um prejuízo de quase 1 bilhão. Então tudo isso são problemas reais que mostram a importância de fazer adequadamente, de usar adequadamente métodos numéricos. Bom, já que a representação de números é um dos problemas que pode ocorrer, é preciso olhar isso com cuidado. Então, suponha que você quer calcular a área A de uma circunferência de raio de 100 metros. Tá? Dependendo do valor de π, esse cálculo pode ser 31.400 ou 31.416 ou algum outro valor, dependendo do número de aproximações de π. Mas qual é o mais preciso? Obviamente o mais preciso é o que tem mais dígitos. Mas será que é necessário você usar todos esses dígitos?
Será que é possível calcular a área exata? Então, a resposta sempre, na grande parte do curso, vai ser depende. Então, dependendo do problema, dependendo da situação, você vai trabalhar com a representação numérica. Se você for, por exemplo, implementar no computador, você pode também ter discrepâncias. Suponha esse somatório de xi de 1 a 30.000 para o x igual a 0,11. No computador, como está marcado aqui em C++, o valor é 3.300 e alguma coisa, dando um erro em relação ao valor real, que é 3.300. Já se eu for implementar em Python, a precisão dupla, no caso de precisão dupla, porque em C++ se usou precisão simples, poderia ter se usado precisão dupla também, o resultado seria diferente. Então você tem um valor diferente para Python e um erro, uma diferença para a solução real diferente. Isso é só para mostrar que, dependendo do compilador, da sua implementação, você pode ter resultados diferentes. Então, o que é importante dizer é que a representação de um número, quanto maior o número de dígitos utilizados, maior a precisão. Só que tem que se ter cuidado, porque você pode usar dígitos decimais desnecessariamente. Outro aspecto importante a se falar é que nós usamos o sistema decimal, mas o computador opera no sistema binário. Então você pode ter diferenças de bases, e isso tem que ser levado em consideração. Portanto, a entrada de dados é feita no sistema decimal, há uma conversão para a base 2, feitas as operações no computador e a volta para a base 10 do sistema decimal. E essas mudanças de base, elas podem introduzir também algum erro, algum tipo de erro. Por isso que a gente precisa estudar um pouco essas bases e essa conversão. Bom, para representar uma base, você usa uma expressão muito simples. O número n, numa base B, é dado por um somatório que multiplica AI vezes B elevado a I, onde esse AI vai de 0 a B menos 1. Ou seja, se você está na base 10, o AI vai de 0 a 9. Se você está na base 2, o AI vai de 0 a 1. E assim sucessivamente. Por exemplo, na base binária, que é uma das bases que tem interesse, o número na base 2 é dado por um somatório de AI vezes 2 elevado a I, onde esse AI vai de 0 a 1. Por exemplo, esse número 1011 na base 2 é dado por o primeiro dígito 1 vezes 2 elevado a 3, o segundo 0 vezes 2 elevado a 2, o outro vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 elevado a 0. A mesma coisa valeria para a parte fracionária, com a diferença de que após o ponto seriam 2 elevado a números negativos. Mas nesse curso nós não vamos ver a parte fracionária em detalhes, somente a parte inteira. Pela mesma lógica, o número na base 10 é dado por um somatório de AI vezes 10 elevado a I, porque a base é 10. E esse AI vai de 0 a 9, até B menos 1. Por exemplo, o número 231 na base 10 vai ser o primeiro dígito 2 vezes 10 elevado a 2, o segundo 3 vezes 10 elevado a 1, o terceiro vezes 10 elevado a 0 e assim sucessivamente. No caso fracionário também, os números após o ponto ou a vírgula, eles são elevados a números negativos. Então, como é que se faz a conversão de bases? Bom, vamos começar com a base binária para a base decimal, tratando da parte inteira, que é o foco desse curso. Mas a parte fracionária também segue o mesmo padrão. Bom, um método é muito simples. Seria colocar o número da base 2 e fazer os cálculos. Por exemplo, 1011 na base 2 é 1 vezes 2 elevado a 3, 0 vezes 2 elevado a 2, 1 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 elevado a 0. Com isso, você faz as contas. Por exemplo, 1 vezes 2 elevado a 3 dá 1 vezes 8. 0 vezes 2 elevado a 2 dá 0 vezes 4. E assim sucessivamente. E aí é só somar. 8
mais 0, mais 2, mais 1, que dá um 11 na base 10. A mesma lógica vale para a parte fracionária, mas que não vai ser o foco desse curso, mas segue o mesmo padrão. Entretanto, esse método é custoso. Se você pensar bem, 1 vezes 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2. Imagine se você tivesse, por exemplo, 2 elevado a 100. Você estaria fazendo muitos cálculos. Então, o método alternativo é você usar os parênteses encaixados, que inclusive é usado em método numérico para outras coisas também mais na frente. Então, a primeira parte é igual. Você faz ela 1 vezes 2 elevado a 3, 0 vezes 2 elevado a 2, do mesmo jeito do outro método. Entretanto, depois você vai colocando 2 em evidência. Então você coloca primeiro 2 em evidência e tira a parte que fica fora. Depois o que ficou dentro, coloca 2 em evidência. E assim sucessivamente. No final você vai ter essa expressão, 2 vezes parênteses, que multiplica 2 vezes parênteses. Então você vai colocando sempre o 2 em evidência. E aí você pode inclusive ter um algoritmo para calcular isso. Por exemplo, o B, que é o número que eu quero calcular, você começa do B3 igual a A3. Nesse caso, quem é o A3? É o primeiro dígito, é 1. O B2 vai ser a parte mais interna, então vai ser 2 vezes 1 mais 0. Ora, mas quem é 2 vezes 1 mais 0? É 2 vezes o B3, que eu acabei de calcular, mais o A2, que é o segundo dígito do número 1011 na base 2. O B1 seria 2 vezes 2 mais 1, ou seja, 2 vezes B2 mais A1. E assim sucessivamente até chegar ao B0. Com isso, eu chego numa lei de formação que o BJ menos I menos 1 é igual a 2 vezes BJ mais AJ menos 1. E eu faço os cálculos recursivamente até chegar no B0, que é o número que eu quero calcular. No caso da parte fracionária, uma alternativa é usar multiplicações sucessivas, seguindo esse procedimento que está mostrado nesse slide, que é multiplicando o número fracionário por 10 e seguindo todos esses outros passos que estão relatados aqui. E aqui está mais um pouco dos cálculos aplicando multiplicações sucessivas para a parte fracionária. Bom, no caso agora de decimal para binário, você faz um método também muito simples. Você vai dividindo o número por 2 sucessivamente até chegar no quociente zero. Por exemplo, a primeira divisão, 25 dividido por 2 dá 12. Então, 25 é 2 vezes 12 mais 1. Ou seja, quem é o resto? É 1. Então, o A0 é igual a 1. Você pega, então, esse quociente 12 e divide por 2, dá 6. Então, vai ser o quê? 2 vezes 6 mais 0. Quem é o resto? 0. Então, o A1 é 0. E assim sucessivamente, até chegar no final. O 1 é 2 vezes 0 mais 1. Então, o A4 é igual a 1. Que é como se fosse a divisão feita e você vem de trás para frente. Então, você vai calculando AJ, AJ menos 1, AJ menos 2, até chegar no A0. No caso da parte fracionária, pode-se usar multiplicações sucessivas, que é multiplicando o número fracionário por 2 e seguindo os passos relatados aqui nesse slide. E aí você pode fazer essa conversão também da parte fracionária. Bom, com isso a gente acaba essa parte 1 dessa unidade.